Bora lá, vamos falar um pouquinho então do disco intervertebral, tá? Vamos falar um pouquinho sobre uma anatomia avançada do disco. E se eu perguntar para vocês aqui agora, vem comigo, ó, presta atenção que eu vou perguntar. Qual é as principais estruturas do disco intervertebral? Eu tenho certeza que vocês acabaram de pensar. Anel e núcleo pulposo. Anel fibroso e núcleo pulposo. É o que todo mundo pensa, né? Só que o disco intervertebral, pessoal, ele é constituído de 3 principais estruturas, que é o anel fibroso, o núcleo pulposo e a placa terminal cartilaginosa. Essas 3 estruturas são heterogêneas, são diferentes, mas são acopladas demais para realizar suas funções, ok? Se eu perguntar outra coisa, rapidinho, qual é a diferença entre anel e núcleo? E aí a gente para e buga, né? Porque fica difícil a gente tentar entender quais são essas diferenças rapidamente assim. Mas o núcleo pulposo, ele contém bastante água, né? Ele também tem colágeno tipo 2. Ele tem um conteúdo chamado glicosaminoglicanas, nada mais é que uma cadeia de polissacarídeos de açúcar e amina. E ele também tem condrócitos e fibroblastos. Já o anel fibroso também tem colágeno, só que o colágeno tipo 1, com fibras mais organizadas em lamelas. Ele tem água, ele tem proteoglicanas, ele tem glicosaminoglicanas, fibroblastos e condrócitos. Ou seja, vejam que a estrutura dos dois, elas são muito parecidas. O que vai mudar é um pouquinho do quanto de cada uma dessas estruturas tem em cada tecido. Ok? Então, o núcleo, por exemplo, ele tem mais água do que o anel fibroso. O núcleo ele tem mais proteínas também do que o anel fibroso. Ele tem mais colágeno tipo 2. O anel fibroso tem mais colágeno tipo 1. Né? Então, assim, as estruturas são muito parecidas, porém, com diferentes concentrações entre um e outro. Ok? A principal função do disco intervertebral é, primeiro, permitir um espaço entre uma vértebra e outra, que nós chamamos de spacer effect. Nada mais é do que um espaço entre a vértebra de cima com a vértebra de baixo, criando aí o forame intervertebral, né? Nesse forame permite passagem da estrutura vasculonervosa e também mantém a altura, essa altura do disco intervertebral mantém o alinhamento facetário, permitindo que aconteça a biomecânica normal da coluna lombar e também extrapolando aqui da coluna cervical, tá? A importância do núcleo para a coluna vertebral, para o disco intervertebral na coluna, ela é importante, seja ela qual for a parte da coluna vertebral, né? O disco intervertebral, ele também amortece impactos, ele auxilia na movimentação da coluna, o disco também, ele atua em muitas vezes como um suporte para o nosso sistema ligamentar, e ele entra com as outras estruturas, ligamento, músculos, também na proteção da medula, tá? É muito importante esse aspecto do disco intervertebral também, ok? Então, quando a gente pensa em qual é a função do disco intervertebral, não dá mais para pensar somente na função de amortecedor. Veja que ele é extremamente importante em vários outros aspectos da movimentação da coluna vertebral e também no aspecto do alinhamento facetário e de manter aquele segmento vertebral, né, que é a vértebra de cima, disco e vértebra de baixo, manter ele com espaços adequados para a passagem das estruturas vasculonervosas. Beleza? Todo mundo acompanhando aí? Tá todo mundo comigo aí, pessoal? Tudo jóia? Tranquilo? Bora lá. O anel fibroso, especificamente, ele tem uma importância muito grande para conter esse material nuclear no local onde ele deve estar. Ok? Então, um anel fibroso, ele serve de um contentor, ele serve de um envelope elíptico para a estrutura do disco intervertebral e ele também ajuda na manutenção do sistema, né? O que a maioria dos fisioterapeutas não conhece, ou de nós, né, não conhecemos, é a placa terminal cartilaginosa, que é essa terceira estrutura que eu coloquei aqui já logo no começo da nossa live, que é uma estrutura muito importante, não só para ajudar na contenção do núcleo, ajudando o anel fibroso, mas especialmente para a nutrição do disco intervertebral, porque é ali que passa as estruturas vasculares responsáveis por inervar essa condição, ok? Nós temos aí praticamente 2 rotas de vascularização, a rota perianular e a rota da placa terminal cartilaginosa, que são as estruturas vasculares por fazer a vascularização do sistema. Lembrando que o disco intervertebral,
é a estrutura mais avascular, o núcleo dele é o tecido do corpo mais avascular e mais aneural que nós temos no nosso corpo humano. Tá? Realmente não chega a nutrição ali dentro do núcleo, não chega a inervação para dentro do núcleo, ou seja, ele é avascular, ele é aneural, e toda a parte metabólica ela é feita pela sua periferia. Né? E o caminho que essas estruturas tomam para metabolizar o disco é o caminho da difusão. Então ele entra por difusão, a ciência ainda não sabe exatamente qual caminho que ele segue, por onde ele passa, ou que rota ele prefere, mas a gente sabe que o disco ele é nutrido e inervado ali também, né, na parte periférica, tá? Não chega inervação e não chega vascularização na parte central. Ok, pessoal? Tudo bem aí? Tá todo mundo comigo? Estão anotando alguma coisa aí já ou não? Deixa eu tomar uma água aqui que a garganta já está secando. Bora lá. E essa anatomia avançada, né, que eu acabei de passar aqui para vocês, tem muito mais detalhes, tá? Tem muita coisa interessante dentro da anatomia avançada. Por exemplo, talvez seja uma surpresa para vocês, talvez não, mas para mim foi quando eu comecei a estudar mais a fundo o disco intervertebral, e é uma história bacana, quem esteve comigo em sala de aula conhece um pouco dela. A gente sabe que, por exemplo, o anel fibroso, ele não tem, ele não fecha 100%. A gente acha que o disco intervertebral é uma estrutura fechada, né, em formato de um anel, e que esse anel, ele é fechado 100%. Pessoal, e não é, tá? Nós temos, olha só que maluquice isso, nós temos 50% das fibras do anel fibroso, elas têm uma lacuna, ela não é fechada 100%. Né? Aí a pergunta é, cara, que legal isso, mas para que o arquiteto que desenhou essa estrutura desenhou ela dessa forma? Isso dá uma conotação de, entre aspas, fragilidade para o disco intervertebral. Quando a gente entra a fundo nos estudos, a gente vê que essa lacuna serve justamente para que o disco intervertebral se mova. Ele não pode ser uma estrutura estática. Ele precisa acompanhar os movimentos da coluna vertebral. Né? Mas mesmo que essas fibras do anel fibroso não se fechem 100%, fica uma lacuna entre uma e outra, o que dá suporte, o que segura o núcleo ali na posição original dele? Aí a gente vai para a anatomia de novo e lembra que as fibras do anel fibroso, elas são entremeadas, né? Elas são entremeadas. O anel fibroso tem uma entremeação de fibras que dá um suporte muito bom para o núcleo pulposo. Além disso, ele é envolto também pela placa terminal cartilaginosa. Tá? E aqui já quebrando, eu ia quebrar esse mito amanhã, eu não aguento, vou dar o primeiro spoiler aqui hoje. O disco intervertebral é uma estrutura extremamente forte. Ele não é frágil. Nós, fisioterapeutas, precisamos tirar da cabeça urgente essa noção que nós temos do disco intervertebral ser uma estrutura frágil, ser uma estrutura que não suporta cargas, uma estrutura que não aguenta movimento, que qualquer pezinho que a gente vai pegar, a gente pode danificar a estrutura do disco. Pessoal, não é assim, ok? Não é assim, tá? A estrutura do disco intervertebral, ela é muito forte. Ela aguenta carga, ela aguenta a prática esportiva, ela suporta movimento, ela suporta, enfim, tudo que a gente quiser fazer com a coluna vertebral, tá? Então, é uma estrutura muito interessante, de uma anatomia, de uma fisiologia muito rica. Vanúzia, eu vou deixar salvo sim, fica tranquilo, tá? Essa live vai ficar aqui 24 horas no meu Instagram e vai ficar também no Facebook do Instituto Cefisa. Tá joia? Fala, Maicão. Pessoal, então é isso que eu queria falar um pouquinho sobre anatomia. Vamos entrar aqui, o tema da live hoje, né? Como avaliar a hérnia de disco sem exame de imagem, né? E quando a gente fala em diagnóstico, gente, eu vejo um declínio notável na capacidade clínica nossa para realizar um exame clínico habilidoso, tá? O fisioterapeuta ele precisa saber realizar um exame clínico com muita habilidade, baseado em testes clínicos com alta acurácia diagnóstica, para que a gente possa fazer um diagnóstico mais assertivo. Né? E esse declínio, eu acredito que seja devido a 3 fatores, especialmente. Aí. Quero ver se vocês concordam comigo, pode colocar aqui 3 coisas. Primeiro, a restrição de tempo. Né? Não são todos os fisioterapeutas que têm o tempo
vamos dizer assim, tem tempo disponível para estar fazendo, por exemplo, 1 hora e meia de avaliação com o paciente. A gente sabe a realidade da fisioterapia no Brasil, né? Muitos não conseguem nem avaliar o paciente. O paciente chega com o rótulo do médico, hérnia de disco, o paciente o fisioterapeuta vai lá e vai tratar o rótulo hérnia discal, e ele não checa as nuances que estão por trás desse rótulo. E aqui eu vou deixar muito bem claro uma coisa para vocês vão ver isso amanhã um pouquinho mais, no tratamento também na quinta-feira, tá? Ter uma hérnia de disco no exame de imagem ou num rótulo diagnóstico pelo médico não significa que os sintomas estão vindo do disco. Olha que coisa isso. Existe um abismo muito grande entre ter a hérnia de disco, por exemplo, no exame de imagem, e que os sintomas do paciente sejam 100% devido à hérnia discal. Há um abismo enorme, gigantesco esse abismo. É por isso que a gente precisa fazer uma boa avaliação, fazer uma boa entrevista com o nosso paciente e ganhar tempo para entender o caso do paciente. E muitas vezes, pessoal, até mesmo clínicos habilidosos não fecham o diagnóstico da hérnia discal na primeira sessão, no primeiro atendimento, na primeira avaliação. Ele vai fechar o diagnóstico lá na segunda, terceira sessão para esse paciente. A mensagem é, não precisa ter pressa, calma, o diagnóstico tem que ser feito de forma tranquila, ele tem que ser elucidado com muita clareza, não precisa ter pressa para diagnosticar, tá? A primeira, segunda, terceira sessão também foram feitos para isso. É claro que você vai dar um suporte de atendimento, você vai dar o suporte para o teu paciente, vai atender ele, vai começar a diminuir os sintomas, mas observar se realmente esses sintomas advêm da estrutura disco intervertebral. Ok, pessoal? Vou me segurar para não passar mais spoiler aqui, senão amanhã a gente quase não vai falar nada, né? Mas vamos segurar aqui mais uma outra dica para dar, vai ficar para amanhã. Não percam a live da manhã, 10 horas da noite, tá joia? O segundo, então primeiro a gente falou, restrição de tempo, né? Segunda coisa que eu queria falar com vocês, a falta de confiança do fisioterapeuta. Muitas vezes por não entender como faz o diagnóstico, muitas vezes por não entender quais os principais testes que ele pode lançar a mão para dar para ele uma impressão diagnóstica de uma hérnia de disco, né? Não entende muito sobre a acurácia diagnósticas, os valores dos testes, né? Valor de especificidade, sensibilidade, o likelihood ratio positivo e negativo, que são as razões de probabilidade, né? Então, a falta do entendimento dessa informação leva à falta de confiança e à falta de capacidade para avaliar. Tá? Então, nós precisamos estudar mais sobre diagnóstico, já que os pacientes chegam para a gente em primeira mão, né? Muitos pacientes, vocês concordam comigo? Já não estão passando mais pelo médico para poder ir para o atendimento da fisioterapia, né? Eles já estão vindo direto. Aliás, o fisioterapeuta, pessoal, ele é um profissional de primeiro contato, né? A história da fisioterapia, se a gente for parar para lembrar lá atrás, a fisioterapia começou trabalhando, o nosso trabalho começou... Fala, Fukusawa! O trabalho começou com nós seguindo, né, prescrições, não é isso? A gente seguia prescrições. Não éramos profissionais que nós recebíamos uma prescrição e seguíamos ela. Depois a fisioterapia veio alavancando, veio crescendo, e nós passamos a ser profissionais em que não recebíamos indicação. O vizinho indicava, por que você não vai para a fisioterapia? Por que você não vai no fisioterapeuta? Né? A família passava a indicar, o vizinho, os amigos indicavam, né? E hoje a nossa realidade é completamente diferente. Nós continuamos como profissional de indicação, mas nós já viramos também profissional de primeiro contato. O paciente, por si só, ele toma a decisão de ir no fisioterapeuta, não precisa consultar ninguém. Ele, por si só, ele vai lá e vai para a consulta com o fisioterapeuta, tá ok? Então, é muito importante nós recuperarmos a nossa confiança e aumentarmos a nossa capacidade de diagnóstico, tá? É muito importante isso, tá ok, pessoal? O terceiro item que eu falo que teve um declínio notável aí, porque a gente está confiando demais no exame de imagem. Há uma confiança excessiva na tecnologia, uma confiança excessiva nos exames de ressonância magnética, né? Parece que os valores se inverteram. Hoje, praticamente, quase não se faz exame clínico mais, é só exame de imagem. Bateu a hérnia disso no exame de imagem, está lá o rótulo diagnóstico, hérnia discal, vamos tratar, e não faz o exame clínico, né? Não faz uma boa entrevista, não faz uma boa anamnese, e a maioria dos profissionais de saúde vem praticando
esse tipo de atendimento, né, onde confia-se demais no exame de imagem em detrimento ao exame clínico, em detrimento ao exame físico. E isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer, ok? Então, por isso, nós temos que aumentar a nossa capacidade, a nossa habilidade de realizar um bom diagnóstico, uma boa entrevista, para que depois a gente possa desenvolver um bom tratamento. Resumindo, pessoal, tudo começa com um bom diagnóstico, tudo começa com um bom exame físico, um bom exame neurológico, e nós vamos começar a falar um pouco mais do passo a passo aqui. Certo? Todo mundo comigo aí? Já fizeram algumas anotações? Estamos indo bem? Então vamos que vamos. Galera, eu falo isso em todas as minhas aulas, tá? E vou falar aqui na live para vocês. A primeira coisa que eu faço quando o paciente entra pela soleira da porta do meu consultório, tá? Eu vou perguntar, pessoal, eu vou perguntar assim para mim mesmo, tá? Vou perguntar para mim, esse paciente é para mim? Será que ele realmente é um paciente que está apto a fazer a fisioterapia? Ou será que ele pode estar com algum problema mais grave, que se disfarça de uma dor musculoesquelética, e esse cara talvez não seja para fisioterapia, seja para um médico, por exemplo, né? E quando eu faço essa pergunta, pessoal, eu estou dizendo exatamente do que vocês já pensaram, que são as red flags, né? Quais são as principais red flags que nós temos que nos preocupar no atendimento do paciente com dor lombar? Tá? Eu vou citar 3 aqui para a gente também não perder muito tempo aqui na live, tem muita coisa bacana para falar ainda, tá? As principais, a primeira delas, sem dúvida, fratura. A gente tem que estar atento à fratura, tá? Então anota aí como é que a gente faz um bom exame para fratura. Primeiro, o paciente tem que ter tido um trauma. Segundo, são mais prevalentes em mulheres acima de 50 anos. É claro que vai acontecer em homens, é óbvio, né? Mas tem uma prevalência maior em mulheres acima de 50 anos. Dor na região da batida, ok? Existe um teste muito importante para fazer com suspeita de fratura. O teste não tem um nome específico, mas é basicamente colocar o paciente deitado na posição supina e o paciente vai relatar dor nessa posição. Dor no local da batida, a dor intensifica, nem mesmo com ele deitado de barriga para cima na maca, tá? Então, se ele tiver tido histórico de trauma, dor na região da batida, colocou ele deitado, doeu lá no local, encaminha esse paciente para o médico, encaminha para um setor de emergência, faz pelo menos um exame complementar, um raio-x, uma tomografia, sei lá, uma ressonância magnética, para que possa detectar ali uma possível fratura, tá? A probabilidade de fratura sobe de 1 para 80% quando você tem esses 3 itens na anamnese e no exame físico, ok? Beleza? Segundo, síndrome da cauda-equina. A gente tem que tomar cuidado também, não é uma patologia fácil de diagnóstico, é um red flag para nós. Mas um dos fatores mais preditivos para o diagnóstico da síndrome da cauda-equina é a anestesia, parestesia em cela e também a anestesia no ânus. Então, pergunta para o paciente, pessoal, se ele sente o papel higiênico ou a ducha quando ele se limpa. É uma boa pergunta para se fazer. Porque se ele fala assim, olha, não, eu não sinto, eu tenho uma anestesia, eu tenho uma falta de sensibilidade no local, tá? Nessa região anal também e também dos órgãos sexuais, tá? Então perguntem para ele. Pode ser que ele tenha uma anestesia ali. Então essa anestesia, essa parestesia pode indicar uma síndrome da cauda-equina, faz a indicação para um clínico, faz a indicação para o médico, para um diagnóstico diferencial, tá? E um possível tratamento clínico, ok? E o terceiro, não tão menos importante quanto os outros 2, a terceira red flag seria o câncer, tá bom, pessoal? Então o câncer é muito importante. Como é que a gente fareja o câncer no consultório, né? Normalmente o paciente, ele chega com uma dor no sistema musculoesquelético, que não se correlaciona com movimento ou postura, ou seja, a dor permanece sempre a mesma, independente se ele movimenta ou não, da postura que ele adota ou não, ok? Essa dor, ela pode até ter uma intensidade moderada, por exemplo, eu fiz uma triagem para câncer no ano passado aqui no consultório, o paciente tinha dor 3. Não é uma dor intensa, é uma dor 3 de 0 a 10, uma escala de 0 a 10, mas é uma dor que não passava por nada, ela não sumia. Ela estava o tempo inteiro 3, seguia um padrão, tá? Ela não abaixava, não subia, isso não é comportamento de dor musculoesquelética, certo? Associa essa dor que não passa por nada, né? Associa com febre, pode associar com náusea e vômito, você pode associar ela com sudorese fétida noturna, um aumento de uma sudorese noturna, a dor acorda o paciente à noite. Não é o paciente acordar à noite e sentir a dor, isso é diferente,
tá? O paciente acordar urrando de dor, tá? Isso não é normal, não é assim que funciona, ok? Uma dor musculoesquelética não tem tanto poder assim, tá? Outra coisa também, sudorese eu falei, náusea eu falei, vômito eu falei, deixa eu ver se tá passando mais alguma coisa. Mudança de esclera, mudança de cor, né? Esclera do olho ou da pele, tá bom? Importante também aí tentar ver, especialmente para câncer de fígado, câncer de pâncreas, uma mudança da coloração dos olhos, perda de peso repentina. Obrigado, Lucas. Perda de peso repentino, sem razão aparente. E se o paciente teve história prévia de câncer, ou se na família tem câncer também. Tá? Então veja emagrecimento rápido, sem razão aparente, sem mudar dieta, sem fazer exercício. Veja que tem vários itens que a gente pode trabalhar aí para poder fazer uma boa anamnese e excluir essa red flag câncer do nosso paciente com dor lombar. Tá ok, pessoal? Então, leiam mais sobre o assunto, tá bom? Vai lá, estudem bastante. Então, fratura, síndrome da caldequina e o câncer. Leiam sobre isso, vão em livros médicos, busquem sinais e sintomas, como faz o diagnóstico, leiam mais sobre essas doenças. É muito importante se nós, fisioterapeutas, queremos assumir definitivamente aí a posição de avaliadores de primeiro contato, tá? Então, isso gera responsabilidade e nós precisamos estar preparados para ela. Certo, galera? Bora lá, então. Deixa eu ver o que mais eu trouxe aqui pra gente. Observação de sinais e sintomas. É muito importante, tá? Normalmente a hérnia de disco vem com sinais de, por exemplo, dor e sintomas junto com a dor, como a parestesia. Quando eu falar parestesia, já coloca aí, formigamento, choque, dormência, tá? Abre um parênteses na parestesia, coloca formigamento, choque, dormência. Então, pode vir acompanhado de parestesia ou não, tá? Então, o paciente pode vir com dor radicular mais radiculopatia, que seria essa parestesia, ou não é muito difícil de pegar pacientes aí somente com radiculopatia sem dor. Olha que bacana isso. O paciente chega para você e fala assim, doutor, eu tenho formigamento, choque, dormência, mas eu não tenho dor. Tá? Isso aí também é possível, uma possibilidade de aparecer pacientes com esse tipo de sintomatologia e que tem hérnia de disco, tá? Que é a famosa radiculopatia. Observem a postura antálgica do paciente quando ele chega no consultório e se ele tem algum tipo de postura antálgica. As mais comuns são o desvio antálgico lateral, que é o lateral shift, ou a antiflexão de tronco. Pode ter uma combinação das duas, tá? O paciente pode chegar com um desvio lateral, que é o lateral shift, também acompanhado por uma flexão de tronco, certo? Duas coisas bem interessantes. O paciente que não consegue, durante o movimento ativo que você vai fazer com ele, não consegue fletir a coluna, ou seja, no início da flexão da coluna, ele já relata muita dor e um travamento, ele não consegue fletir a coluna, isso pode ser indicativo de uma hérnia de disco, tá? E também o paciente que não consegue ficar sentado por mais de 10 minutos, também pode ser um indicativo, um preditivo para a hérnia discal. Então, se você tem os dois, ou seja, são dois bons preditivos para a hérnia, né? O paciente não consegue fletir o tronco, não consegue ficar sentado por mais de 10 minutos, você pode começar a ter uma impressão diagnóstica de uma dor discogênica, de uma dor por hérnia discal. Tá joia, pessoal? Faça um exame neurológico, né? A gente não pode deixar de fazer o exame neurológico, certo? O exame neurológico ele serve para detectar uma provável radiculopatia, uma compressão nervosa, tanto no neurônio motor, se ele tiver uma compressão no neurônio motor, vai perder a força muscular, né? Vai dar no exame dos testes de força muscular uma diminuição de força no miótomo, ou pode ser que aconteça também uma perda no dermátomo. Ele pode ter uma anestesia, uma diminuição na sensibilidade do dermátomo referido. Pode ser que tenha os dois. Pode ser que você encontre no exame neurológico a perda de força e a perda de sensibilidade. Então é muito importante o exame neurológico para a gente detectar essa radiculopatia. E a gente sabe que 90% das radiculopatias são devido a hérnias discais. Tá certo, pessoal? Estão acompanhando? Já fizeram bastante anotação aí do exame clínico do paciente? Vamos hidratar a garganta aqui, que essa gripinha que eu tô com ela, né? Não tá fácil, não. Bora lá. Quando a gente fala aí para complementar ainda mais os exames, tá? Quando a gente fala em testes especiais, né? A gente vai... Os principais testes especiais são o exame neurológico e também o stretch leg raising, tá? O famoso conhecido também como teste de Laseg. Tá ok, pessoal? O teste
mais importante, nós acreditávamos até pouco tempo atrás que o teste de Laseg feito no membro sintomático, vou colocar um cenário aqui, um paciente com dor na coluna lombar do lado direito, por exemplo, né, irradiando até a perna direita, irradiando atrás do joelho direito, e nós vamos lá e vamos fazer o teste no membro sintomático. A gente aplica o teste de Laseg, né, o Stretch Leg Raising, no paciente do lado sintomático. Nós acreditávamos que esse teste, essa positividade no Stretch Leg Raising do lado sintomático, nós já poderíamos bater o martelo e falar, não, esse paciente tem realmente hérnia de disco, né? E os últimos estudos aí, elucidados pelo Chad Cook, né, num livro de avaliação musculoesquelética, ele mostra que o principal teste para detectar uma hérnia discal que tem alta especificidade, a especificidade dele é de 97%, combinado com likelihood ratio de 14,3, né? A gente sabe que o teste tem que ser um bom teste para detectar uma lesão no paciente, né? Ele tem que ter uma especificidade acima de 90, né? Acima de 80 pelo menos, ok? E um likelihood ratio acima de 5,0, tá? Então o Laseg cruzado, né? O Laseg feito no membro assintomático, ele tem uma especificidade de 97%, e uma razão de probabilidade, que é o likelihood ratio positivo, de 14,3. Então, ele determina praticamente o diagnóstico da hérnia discal. Então, se você tem a combinação de sinais e sintomas do paciente, um histórico do paciente, com o exame neurológico positivo, com o Stretch Leg Raising cruzado positivo, você tem uma potência diagnóstica enorme para diagnosticar a hérnia discal sem exame de imagem, né? O exame de imagem ele vai só confirmar se o paciente tem ou não essa hérnia discal. Ele vai ser extremamente complementar e não o diagnóstico principal, que é como se tem feito hoje, tá? Porque muitos pacientes têm a hérnia discal no exame de imagem, mas na hora que você vai colher história, na hora que você vai fazer exame neurológico, vai fazer o Stretch Leg Raising cruzado positivo, o paciente não apresenta esses sinais presentes durante a sua avaliação. E aí você descarta a hérnia discal. Ou seja, ele tem a hérnia de disco, a protusão discal na imagem, mas clinicamente ela não é relevante, né? Clinicamente a hérnia discal não é relevante. Olha que interessante isso. Tá? Então é muito importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial, tá, ok? O Stretch Leg Raising, utilizado no membro sintomático, ele tem baixa especificidade e o likelihood ratio positivo dele também é muito baixo. Porém, ele tem uma alta sensibilidade, a sensibilidade dele é de... Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, não tenho sim, de 97%, e o likelihood ratio dele é menor que 0,05. Ou seja, o Laseg do lado sintomático, ele é importante para você descartar, excluir uma alteração ali, por exemplo, uma dor no nervo ciático do paciente. Então, quando você faz o Laseg no membro sintomático, ele dá negativo, você pode descartar a presença de uma dor ciática no paciente, ok? Então, vejam que inverteu a forma de pensar, né, pessoal? Nós acreditávamos que o Laseg do lado sintomático tinha o poder de detectar hérnia de disco, ele não tem. O máximo que ele vai falar para você é na negatividade durante o teste, esse paciente não tem uma dor ciática, tá? Caso ele dê positivo, o que eu posso falar? Bom, você pode falar que o paciente tem uma tensão neural adversa, você pode falar que o paciente tem uma sensibilidade neural periférica, você pode falar que o paciente tem uma sensibilização, né, sensibilização neural, mas você não pode afirmar que o paciente tem a hérnia discal. Ok, pessoal? Beleza? Pegaram isso? Todo mundo bem aí? Tranquilos? Tá? Então, já ir respondendo, né, a pergunta da live, né? Como detectar uma hérnia de disco sem exame de imagem, combinando, né, o exame clínico, né? Fazendo um combo no exame clínico, certo? Então, exame neurológico, observação de sinais e sintomas, observar se existe a radiculopatia, se existe o desvio antálgico no paciente, se ele tem um Stretch Leg Raising cruzado positivo na hora de fazer ali o teste especial, tá? Se ele tem alguma irritabilidade neural, que você pode fazer tanto pelo Laseg do mesmo lado da dor, ou o pessoal já perguntou aqui, ó, pode utilizar o SLAMP, tá, pessoal? O SLAMP teste também vai
conseguir te dar uma resposta se o paciente tem uma irritabilidade neural periférica, se ele pode ter ali uma dor neural, tá? Então você pode sim utilizar o SLAMP test, também é um bom exame. E basicamente isso, pessoal, tá? Basicamente isso. Vejam só que não tem tanto segredo assim, né? A ciência mostra isso. Um grande artigo que saiu no The New England Journal mostra como fazer esse diagnóstico, né? O guideline pela JOSPT também mostra como fazer esse diagnóstico, tá? E esse guideline vai no grupo para vocês, aí no grupo do WhatsApp, ele vai já amanhã como um brinde meu aí, um artigo científico para vocês lerem, um guideline que saiu na JOSPT, como avaliar esse paciente com hernia de disco. Tá ok, pessoal? Vamos abrir para algumas perguntas aqui, então. Já estamos há 37 minutos aqui ao vivo, e eu vou aqui responder algumas perguntas, né? Vamos ver aqui. Teste de reflexo miotendino. Não uso mais. Dentro do exame neurológico, ele é um teste que nos dá pouca informação, tá, pessoal? Então, não uso mais reflexo miotendíneo do patelar e também do aquileu. Ele não tem ele não dá um resultado muito interessante. Lembrando que muitos pacientes têm arreflexia, tá ok? Então, ele não me ajuda a construir o diagnóstico, tá joia?